Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, pessoal. Graças a Deus estou bem. Pessoal, venho aqui trazer a terceira parte da mensagem, a revelação de Jesus Cristo. E vou começar aqui lendo 3 versículos do primeiro capítulo do livro de Apocalipse e depois estarei dando continuação na mensagem. Começa aqui vou ler o versículo 5, 6 e o 7. E talvez até o 8. Eu vou ler até o 8, até o oitavo versículo do primeiro capítulo de Apocalipse. E da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos ama e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados e nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. A ele glória e poder para todo sempre. Amém. Eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até os mesmos que ultrapassaram. E todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Amém, Senhor. Amém. Agora eu vou aqui dar continuação na revelação, na mensagem de revelação de Jesus Cristo, aqui no capítulo 5 do livro. Capítulo 5 não, página 5. Agora recordem isto. Cristo na verdadeira igreja é uma continuação do livro de Atos. Porém, o livro de Apocalipse mostra como o espírito anticristo estaria na igreja e a contaminaria, tornando-a morna, formal e impotente. Ele expõe Satanás, revelando suas obras, tentativa de destruição do povo de Deus e descrédito da palavra de Deus, até o tempo em que ele é lançado no lago de fogo. Ele combate isso. Ele não pode suportar isto. Ele sabe que se as pessoas obtiverem a verdadeira revelação da verdadeira igreja e o que ela é, o que ela representa e que ela pode fazer, as maiores obras, ela será um exército insensível. Ela será um exército invencível. Se elas obtiverem uma verdadeira revelação dos dois Espíritos dentro da estrutura da igreja cristã, e pelo Espírito de Deus discernirem e resistirem ao Espírito anticristo, Satanás será impotente diante dela. Ele será tão seguramente frustrado hoje como quando Cristo resistiu a cada esforço seu para ganhar poder sobre ele no deserto. Sim, Satanás odeia a revelação, mas nós a amamos. Com verdadeira revelação em nossas vidas, as portas do inferno não podem prevalecer contra nós, mas nós prevaleceremos sobre elas. Graças a Deus, Senhor. Você recordará que eu mencionei no princípio desta mensagem que este livro que estamos estudando é a real revelação do próprio Jesus na igreja e sua obra nas eras futuras. Então, eu mencionei que é necessário o Espírito Santo para nos dar revelação ou falharemos em obtê-la. Juntando estes dois pensamentos, nós veremos que não será necessário apenas um estudo normal e reflexão para tornar este livro real. Vai ser necessário a operação do Espírito Santo. Isso significa que este livro não pode ser revelado a qualquer um, exceto a uma classe especial de pessoas. Será necessário alguém com percepção profética.
requererá a habilidade de ouvir de Deus, requererá instrução sobrenatural, não apenas um estudante comparando versículo com versículo, embora isso seja bom, mas um mistério requer o ensinamento do Espírito, ou ele nunca se torna claro. Como necessitamos ouvir de Deus e nos abrirmos e nos tornarmos rendidos ao Espírito para ouvir e saber. Para ouvir e saber. Como eu já disse, este livro, Apocalipse, é a consumação das Escrituras. Está até mesmo colocado exata e corretamente no cano da Escritura. No cano da Escritura, no fim. Agora, você pode saber porque ele diz que qualquer um que o lê ou mesmo ouve é abençoado. É a revelação de Deus que lhe dará autoridade sobre o diabo. E você pode ver porque os que acrescentassem ou tirassem dele seriam amaldiçoados. Teria que ser assim, pois quem pode acrescentar ou retirar da perfeita revelação de Deus e vencer o inimigo? É simples assim. Não há nada com tal poder prevalecente como a revelação da palavra. Veja no versículo 3. Uma bênção é proferida sobre aqueles que dão atenção especial a este livro. Eu penso que isso se refere ao costume no Velho Testamento dos sacerdotes lerem a palavra para a congregação de manhã. Veja você, muitos não podiam ler. Portanto, o sacerdote tinha que ler para eles, contanto que fosse a palavra. A bênção estava lá, não importava se fosse lida ou ouvida. O tempo está próximo. Anteriormente, o tempo não estava próximo. Não na sabedoria e economia de Deus, esta poderosa revelação, embora plenamente conhecida de Deus, não podia se manifestar até esse tempo. Assim, aprendemos imediatamente um princípio, a revelação de Deus para cada era pode vir somente naquela era e num tempo específico. Observe a história de Israel. A revelação de Deus para Moisés veio somente num tempo específico da história e ainda mais especificamente veio quando o povo clamou a Deus. Jesus, ele próprio, veio na plenitude do tempo, sendo ele a completa revelação da divindade. E nesta era Laodiceia, a revelação de Deus virá em seu devido tempo. Ela não se atrasará, nem será prematura. Pense nisto e considere-o bem, pois estamos hoje no tempo do fim. Graças a ti, Jesus amado. A saudação. Apocalipse 1, 4, 6. João, as 7 igrejas que estão na Ásia. Graça e paz sejam convosco da parte daquele que é, e que era, e que há de vir, e da dos 7 Espíritos que estão diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos ama, e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados, e nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. A ele glória e poder para todos sempre. Amém. A palavra Ásia, realmente, Ásia Menor, é uma pequena porção de terra aproximadamente do tamanho de Indiana. O profeta fala assim, Indiana é a região que ele morava lá. É a região conhecida dele. As 7 igrejas lá, as 7 igrejas lá foram especialmente escolhidas dentre todas as outras igrejas por suas características, pois essas mesmas características seriam encontradas nas sucessivas eras, séculos mais tarde. Os 7 espíritos diante do trono é o espírito que estava em cada um dos 7 mensageiros, dando-lhes seus ministérios para a era em que cada um viveu. Agora, todas estas expressões, aquele que é,
e aquele que era, e há de vir, e fiel testemunha, e primogênito dentre os mortos, e príncipe dos reis da terra, e o Alfa e o Ômega, e o Todo-Poderoso, são títulos e descrições da única e mesma pessoa que é o Senhor Jesus Cristo, que nos lavou de nossos pecados em seu próprio sangue. O Espírito de Deus em João se expressa assim, a fim de apresentar a suprema deidade de Jesus Cristo e revelar a divindade como um Deus. Hoje há um erro grave que diz haver 3 deuses em lugar de um. Esta revelação, conforme dada a João pelo próprio Jesus, corrige esse erro. Não é que haja 3 deuses, mas um Deus com 3 ofícios. Há um Deus com 3 títulos, Pai, Filho e Espírito Santo. Esta poderosa revelação é a que a igreja primitiva tinha e deve ser restaurada neste último dia, junto com a fórmula correta do batismo nas águas. Agora, os teólogos modernos não concordarão comigo, pois aqui está o que foi escrito em uma grande revista cristã. Esse ensinamento sobre a Trindade está no próprio coração e âmago do Velho Testamento. Do mesmíssimo modo está no coração e âmago do Novo Testamento. O Novo Testamento é exatamente tão oposto quanto o Velho Testamento à ideia de que haja mais deuses do que um. Todavia, o Novo Testamento, com igual clareza, ensina que o Pai é Deus, e o Filho é Deus, e o Espírito Santo é Deus, e que estes 3 não são 3 aspectos, e que estes 3 não são 3 aspectos da mesma pessoa, mas 3 pessoas estando em uma verdadeira revelação, em uma verdadeira relação pessoal uma com a outra. Aí temos a grande doutrina das 3 pessoas, porém um Deus. Eles também afirmam, Deus, de acordo com a Bíblia, não é simplesmente uma pessoa, mas ele é 3 pessoas em um Deus. Esse é o grande mistério da Trindade. Claro que é. Como podem estar 3 pessoas em um Deus? Não só na Bíblia, não há Bíblia para isso, mas mostra até uma falta de raciocínio inteligente. 3 pessoas distintas, embora de idêntica substância, fazem 3 deuses, ou a linguagem perdeu completamente seu significado. Apenas ouça estas palavras de novo. Eu sou o Alfa. Apenas ouça esta palavra de novo. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é, e que era, e que há de vir o Todo-Poderoso. Isto é deidade. Isto não é simplesmente um profeta, um homem. Isto é Deus. E não é uma revelação de 3 deuses, mas de um Deus, o Todo-Poderoso. Eles não acreditavam em 3 deuses no princípio da igreja. Você não pode encontrar esse tipo de crença entre os apóstolos. Foi após a era apostólica que essa teoria foi introduzida e realmente tornou-se um debate e uma doutrina fundamental no Concílio de Nicéia. A doutrina da divindade causou uma dissidência em duas direções. E dessa dissidência surgiram 2 extremos. Um realmente entrou no politeísmo, crendo em 3 deuses, e os outros entraram no unitarismo. É claro que demorou um pouco para acontecer, mas aconteceu, e nós o temos exatamente hoje. Mas a revelação através de João, pelo Espírito, às igrejas foi: eu sou o Senhor Jesus Cristo, e eu sou tudo isso, não há nenhum outro Deus, e ele pôs seu selo sobre esta revelação. Amém, Senhor. Graças a Ti, Pai. Considere isto. Quem foi o pai de Jesus? Mateus 1,18 diz:
achou-se ter concebido do Espírito Santo, mas Jesus, ele próprio, afirmou que Deus era seu Pai. Deus, o Pai, e Deus, o Espírito Santo, como frequentemente expressamos estes termos, torna o Pai e o Espírito um. Verdadeiramente eles são, ou estão, ou então, verdadeiramente eles são, ou então Jesus teve dois pais, mas note que Jesus disse que ele e seu pai eram um, não dois. Isso constitui um Deus. Veja aí, pessoal. Deus, uma pessoa e não três pessoas. Então, pessoal, é isso aí. Eu finalizo aqui mais uma parte da mensagem. E no próximo vídeo, pessoal, estarei dando continuação daqui para frente. Fiquem com Deus. Deus os abençoe. Até o próximo vídeo.